Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Sons de Adoração. Antes de entrarmos no tema do vídeo, eu peço que deixe o seu like para nos ajudar. Compartilhe esse vídeo e se inscreva em nosso canal, ativando o sininho das notificações. Após a justiça suspender as contas de Pablo Marçal nas redes sociais, muitos vídeos começaram a viralizar. Um deles, em particular, tem chamado a atenção dos internautas. Nele, Pablo Marçal fala sobre o reino de Deus e a salvação de nossas almas. Pablo apresenta uma visão sobre a salvação e quem vai reinar com Deus, que difere bastante daquilo que os cristãos conhecem segundo a Bíblia. Por causa dessas declarações, o pastor Eliseu Rodrigues decidiu se pronunciar, rebatendo as falas de Pablo com base nas Escrituras. Assista ao vídeo e veja o que o Pablo falou sobre a salvação e o reino de Deus e, em seguida, acompanhe o pastor Eliseu mostrando na Bíblia algo bem diferente do que Marçal acredita. A Bíblia não fala que homossexual vai para o inferno. Não fala. Isso é religioso. Uhum. Mas a Bíblia é categórica nisso e você pode fazer o que você quiser com essa informação. Existe a salvação, existe o reino. Tem 3 tipos de pessoas. E como você está falando aqui na minha frente, o carinho e o respeito que eu tenho por você, eu não posso deixar de te falar sendo conhecedor da palavra. Eu não falo por religião. Tá bom? Não salvo é alguém que não tem a compreensão da obra da cruz. O salvo é aquele que acessou o sangue. Ele tem a salvação e acabou, independente do que acontecer. Agora, os reinantes tem a ver com o reino descendo aqui na terra e um governo. A Bíblia é clara com isso. Tem gente que vai querer, na próxima geração, adulterar a Bíblia, mudar a Bíblia para que se adapte às pessoas. Eu acredito muito na sinceridade do seu coração, mas uma coisa é nítida. Não é só homossexualidade, é adultério, é gente que fornica. Tem uma série de coisas em Apocalipse que diz que quem pratica e vive nessa prática não vai. Eu não quero te confrontar, eu quero, como amigo, te explicar isso. Não vai entrar no reino. O reino dos céus é uma coisa, a salvação é outra. Para todo mundo que está assistindo, a maioria da terra é não salva. Porque lá em Romanos está escrito isso. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todo mundo, eu, você, o Carlinhos, todo mundo. Eu quero a salvação, desvio da nossa alma do inferno. A salvação não é para o nosso corpo e não é para o nosso espírito, é para a nossa alma. A remissão é almática. É sobre esse campo de energia. Agora, sobre descumprir o que a Bíblia fala, sobre uma terminologia de quem pratica isso não vai entrar, é interessante você que é religioso, muitas vezes você acusa alguém que é homossexual, mas você é adúltero. Você pode acusar as pessoas de tudo, mas parece que o pecado de alguém é maior que o outro. Então, independente do que a gente acredita ou pensa e tem nosso sistema de crença, quando a Bíblia é categórica é uma coisa. Existem pessoas, por exemplo, Carlinhos, que falam assim, beber é pecado. E eu vou apanhar por causa disso aqui, mas eu vou falar, não é pecado. A Bíblia não fala que isso é pecado. O pecado é perder o controle mental absoluto. Quando você deixa de ter sua plenitude mental, você pecou. A Bíblia não te dá liberdade para falar o que é pecado e o que é. O que é pecado está escrito é pecado, e o que não é invenção sua, você que está inventando. Então você que está assistindo, eu queria que você tivesse misericórdia com as pessoas e entendesse um lado de Jesus que ele nos ensinou, tenha misericórdia. Ninguém precisa de mais condenação do que já recebeu. Todos pecaram e destruídos estão na glória de Deus. Eu não quero ser o pregador aqui, mas tendo proximidade com o Carlinhos, amizade, respeito completo. Irmão, todo livre quer a liberdade do outro. Eu quero que você tenha a sua liberdade. Mas em momento nenhum, sendo seu amigo, tendo proximidade com você, eu poderia ignorar o que está escrito nessa palavra. Porque eu vou morrer e você vai morrer, a palavra vai continuar. Sobre o que você está falando, é uma decisão sua, e eu vou continuar respeitando até o último dia da nossa amizade. A palavra é muito clara. Ela fala que não vai reinar. E não tem o que a sua crença ou a minha faça para mudar isso. Mas sobre salvação, para vocês pararem de ser inúteis, e muitas vezes religiosos, e faz com que essas pessoas saiam do mover de Deus, ela não fala que o que você pratica de pecado vai te tirar. Existe crença religiosa que fala sobre isso. Então eu falo na maior humildade, conhecendo um pouco essa palavra, que eu estudei, vivo e curto demais esse rolê. Parem de confundir as coisas. E todo cristão é um livre. Significa o quê? Ele não arrega em falar o que está na palavra, mas ele também não aponta dedo para ninguém.
Nós temos que aceitar uns aos outros. Nós temos que aceitar verdadeiramente o que a palavra está lá. Você não quer adequar, é um problema seu. Então você que às vezes é fofoqueiro e cria confusão e contenda com os outros, você é abominável. Tem gente que não entende. Deus reprova um monte de comportamento, mas um ele abomina. Contenda entre os irmãos. Então tem gente, o Carlos, que faz gracinha com os outros, faz gracinha doidada e cria contenda, mas quer repudiar o pecado do outro. Cuida do seu pecado. Aí você volta lá em Mateus 7. Eu me sinto em paz em te falar isso pela cabeça aberta que você tem e para a gente nunca criar um espírito de confusão com a palavra. A palavra não vai mudar com Carlinhos Maia, nem com o Pablo Marçal, nem com o Assembleiano, nem com ninguém de Deus Amor, nem com o Edir Macedo. Ninguém vai mudar a palavra. Agora a gente pode usufruir das 8.000 promessas e mais de 30.000 versículos. Carlinhos. Mas aí você entende quando eu brinquei assim, não me mande. Porque independente da palavra que tem lá, e que eu tenho muito respeito. Sim. É a minha conexão espiritual. Sim. E o que eu acordo todos os dias. E a palavra que vem no meu coração, que eu sinto que é a minha verdade. Então não que não seja aquela verdade. Sim, você tem mas não é, certeza. Mas aí não é a verdade que eu sinto, não é o que queima no meu coração. Não é quando eu chego em casa que eu olho pro meu esposo e vejo tudo que a gente construiu, não em coisas, mas sabe, de pessoas, de generosidade. O quanto eu vejo ele ajoelhado no chão e chorando as bênçãos em nossa vida acontecendo, eu não consigo sentir outra coisa que não seja Deus ali. Você entende? Não consigo. Você vai colocar a Bíblia aqui na minha frente, você vai me explicar versículo por versículo, e eu vou continuar acreditando que eu serei salvo. Pela minha alma, pelo meu coração. Eu acabei de falar para você que está escrito isso lá. Pela minha alma, pelo meu coração, e eu não me vejo em momento nenhum em pecado. Sabe por quê? É muito maluco isso. Eu não consigo me enxergar. E infelizmente, ou felizmente, mesmo a gente estando aqui em matéria, nem eu, nem você, nenhum de vocês vai ter realmente essa resposta. Mesmo sabendo que o que está lá é a verdade. Mas não é a verdade que eu sinto queimar no meu coração. Por isso que eu prefiro que quando eu converso com Deus, eu sempre digo assim, Senhor, eu não vou ler. Porque o que eu sinto na minha alma é uma voz que não é aquilo que eu estou lendo ali. Então, em respeito, eu não vou ler, mas eu vou continuar conversando com o Senhor, sentindo a sua presença na minha vida, porque eu não consigo sentir em todo o meu caminho, toda a minha jornada, desde o início, como foi, eu não consigo sentir outra coisa, a não ser Deus purinho na minha vida. Romanos 8,5. Os que são guiados pela carne, pela natureza humana, se inclinam para as coisas da carne. Mas os que são guiados pelo Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Isso aqui é salvação ou não? Quem é que nos faz nos inclinar para as coisas do Espírito? O próprio Espírito. Quem são esses guiados pelo Espírito? Eu estou perguntando, quem são os guiados pelo Espírito? Os ímpios ou os salvos? Quem são guiados pelo Espírito? Responde aí, os ímpios ou os salvos? Os ímpios são guiados pela carne. Quem são guiados pelo Espírito? Quem se inclina para as coisas do Espírito? Versículo 5. Os salvos. Versículo 7. Romanos 8. A inclinação da carne, a inclinação da nossa natureza caída é inimizade contra Deus. Os ímpios são inimigos de Deus. Quem vive na obra da carne, quem vive no adultério, na homossexualidade, na maledicência, na prostituição é carnal. Quem vive na obra da carne é inimigo de Deus. Como que vai ser salvo e não vai reinar? Não vai nem ser salvo. Quem dirá reinar é inimigo de Deus. Versículo 8. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quem é que não pode agradar a Deus? Não há possibilidade de quem vive na carne agradar a Deus. Quem é que vive na carne? Os santos, os salvos ou os ímpios? Quem é que vive na carne que não pode agradar a Deus, gente? Os salvos ou os ímpios? Responde, pessoal. Os ímpios. Se Cristo está em vós, versículo 10, o corpo está morto, está frágil por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. O Espírito de quem está vivo por causa da justiça de Cristo? O corpo morre, o corpo foi na sepultura,
mas o espírito está vivo em Cristo. O espírito de quem tem a vida de Cristo? Pois é, Lucas, boa pergunta. O espírito de quem, versículo 10, tem a vida de Cristo? O espírito de quem? Romanos 8:10 tem a vida de Cristo. Eu estou construindo o pensamento. Salvação, né? Estamos falando de salvação. Você está vendo a diferença entre ímpio, perdição e salvação? É o espírito do crente vivo por causa da justiça de Cristo. Glória a Deus. Se o espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, ele também vos vivificará o vosso corpo mortal pelo seu espírito que habita em vós. Em quem o espírito habita? Nos salvos ou nos ímpios? Nos salvos. Então Paulo está falando de salvar. Paulo está falando de salvação. Permanece aí. Amós Jubim. Acho que seu nome é Amós Jubim. Permanece aí, por favor. Paulo em Romanos 8 está falando de salvação? Sim ou não? Sim ou não? Paulo em Romanos 8 até agora está falando de salvação. Bora lá? Versículo 14. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Nós, os salvos. Versículo 15. Não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. Se é servo, é salvo. Se é salvo, vai reinar com o Senhor. Deixa seu comentário aqui. Deixa seu comentário aqui. Quer receber mais vídeos como esse? Se inscreva em nosso canal no YouTube, siga a nossa página no Facebook, siga-nos também no Instagram. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.